Você já imaginou o impacto que as mudanças na temperatura das águas do Oceano Pacífico podem ter em todo o planeta? De diversas secas a chuvas torrenciais, o fenômeno chamado El Niño é uma das forças naturais mais poderosas e imprevisíveis do mundo. Suas origens estão nas profundezas do Pacífico, mas seus efeitos se espalham por continentes inteiros, afetando desde o clima até a agricultura e a economia global. Quando ele está em atuação, o calor é reforçado no verão e o inverno é menos rigoroso. Hoje, vamos mergulhar nas águas misteriosas destas características, explorando como ele surge, o que o torna tão destrutivo e como ele altera profundamente o equilíbrio climático da Terra. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreva no canal. Agora prepare-se para entender por que, sempre que o El Niño chega, o mundo todo fica em alerta. El Niño é uma ocorrência climática que ocorre a cada 5 a 7 anos, caracterizada pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele acontece de maneira periódica, com um período de neutralidade entre um e outro. Para determinar que o fenômeno está em curso, é preciso haver persistência na alteração de temperatura no Oceano Pacífico por, pelo menos, 5 ou 6 meses de registros de altas para que o fenômeno se consolide de fato. Esse aquecimento, que pode parecer insignificante, é suficiente para desencadear uma cadeia de eventos atmosféricos e oceânicos com repercussões globais. Ele foi constatado pela primeira vez por pescadores da costa do Peru, que notaram um aumento incomum da temperatura das águas no período natalino. Daí o nome El Niño, uma referência ao menino Jesus. Mas o que foi, inicialmente, uma curiosidade local, acabou sendo reconhecido como um dos principais influenciadores climáticos do mundo. O El Niño causa uma alteração nos ventos alísios, que normalmente sopram de leste para oeste, empurrando as águas quentes da superfície do oceano em direção ao Pacífico Ocidental. Quando o El Niño entra em cena, esses ventos enfraquecem ou até mudam de direção, permitindo que as águas quentes se espalhem pelo Pacífico. O El Niño é conhecido por sua capacidade de gerar mudanças climáticas extremas. Esse aquecimento das águas oceânicas altera os padrões climáticos, resultando em uma série de eventos climáticos anormais. Em regiões como o norte da Austrália e o sudeste da Ásia, o El Niño pode causar secas devastadoras, com impacto severo na agricultura e na disponibilidade de água potável. Já na América do Sul, especialmente em áreas costeiras como Peru e Equador, as chuvas podem se intensificar, causando enchentes e destruição de infraestrutura. Nos Estados Unidos, o El Niño está associado a um inverno mais úmido e quente nas regiões sul e sudeste. No Brasil, as características podem provocar desde períodos de seca no norte até excesso de chuvas no sul. Essa diversidade de impactos está relacionada à complexidade dos sistemas atmosféricos e à forma como as mudanças na temperatura oceânica afetam o movimento das massas de ar. Os efeitos do El Niño vão além do clima, afetando também a economia global. A agricultura, por exemplo, sofre diretamente com as mudanças bruscas no regime de chuvas e secas. No Sudeste Asiático, que é um dos maiores produtores de arroz do mundo, as secas causadas pelo El Niño podem prejudicar gravemente a produção, gerando altos preços e insegurança alimentar. Já nas Américas, as enchentes provocadas pelas características podem destruir plantações de soja, milho e outras culturas importantes para a exportação. O setor pesqueiro também é afetado, principalmente nas costas do Pacífico, onde a elevação da temperatura das águas reduz a quantidade de nutrientes, fazendo com que os peixes migrem para áreas mais frias. Esse êxodo de peixes gera uma diminuição na oferta e elevação de preços. O El Niño impacta até mesmo os custos de seguros, já que desastres naturais causados pelo fenômeno aumentam a demanda por indenizações e elevação das apólices. Com o aumento das temperaturas globais,
Muitos cientistas estão preocupados com o impacto do aquecimento global na intensidade do El Niño. Há rumores de que os fenômenos recentes têm sido mais intensas e frequentes do que no passado, o que levanta questões sobre um possível Super El Niño. O aquecimento das águas oceânicas, combinado com as mudanças climáticas, poderia amplificar os efeitos das características, tornando as secas mais severas e as enchentes mais devastadoras. As mudanças climáticas podem aumentar a frequência e a intensidade de eventos extremos, como o El Niño, que, por sua vez, podem acelerar os efeitos do aquecimento global, criando um ciclo de retroalimentação que torna o futuro climático do planeta ainda mais incerto. Monitorar o El Niño é crucial para que as regiões afetadas possam se antecipar e minimizar os impactos. Para isso, os cientistas usam uma combinação de dados coletados por boias, satélites e modelos climáticos complexos. Essas boias estão espalhadas pelo Oceano Pacífico e medem a temperatura da superfície do mar, a direção e a velocidade dos ventos, além de outros indicadores. Os satélites fornecem uma ampla visão da distribuição de calor no oceano e de padrões atmosféricos. Modelos climáticos avançados utilizam esses dados para fazer previsões sobre a chegada e a intensidade do próximo El Niño. A precisão dessa análise tem sido melhorada com o tempo, mas o El Niño permanece uma característica difícil de prever com exatidão, dada a sua complexidade e a variabilidade natural dos oceanos e da atmosfera. Dado o impacto do El Niño em diversas áreas, governos e organizações internacionais estão trabalhando para melhorar os sistemas de alerta e responder a desastres naturais. Organizações como a ONU e a Cruz Vermelha têm se empenhado em criar programas que ajudem comunidades vulneráveis a lidar com os efeitos desse fenômeno. No entanto, ainda há muito a ser feito. Países que estão na linha de frente dos impactos do El Niño, como os da América Latina e do Sudeste Asiático, investem em infraestruturas resilientes, sistemas de monitoramento mais eficientes e políticas públicas de mitigação. No entanto, o aumento da frequência e da intensidade dos eventos do El Niño, devido às mudanças climáticas, exige uma resposta mais ampla e integrada, que inclua esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e proteger os ecossistemas marinhos. O El Niño é fascinante e assustador ao mesmo tempo, um lembrete do poder que os oceanos têm sobre a vida na Terra. Sua capacidade de moldar o clima, a economia e o cotidiano de milhões de pessoas é uma prova de que estamos todos conectados, de alguma forma, aos processos naturais do planeta. Enquanto continuamos a estudar e monitorar o El Niño, é essencial que estejamos preparados para responder aos seus efeitos. E para isso, cada avanço na ciência climática, cada investimento em tecnologia de previsão e cada ação para proteger o meio ambiente são passos importantes. Afinal, o El Niño pode ser um evento natural, mas a forma como respondemos a ele é uma escolha nossa. E aí, você está preparado para o próximo El Niño?